No vídeo de hoje, eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao 11º mini álbum de estúdio do ATEEZ. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Demorou muitos meses, mas finalmente estou aqui para ouvir a segunda parte da trilogia Discworld do A-to-Z, não é mesmo? Estou aqui agora para analisar com vocês ao EP2 Outlaw, Fora da Lei. Estou bastante ansioso, tive que correr de muitos spoilers, né? Porque Bounce foi um hit, foi inevitável, né? Isso eu fiquei sabendo, mas agora eu ouvi, fugi de tudo possível. E tô muito ansioso porque tem mais um comeback para eu analisar do A-to-Z, o EP final. Então eu tô ansioso porque eu tenho muito conteúdo do ATEEZ pra trazer aqui no canal e eu tô muito, mas muito ansioso. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Gostei bastante desses sintetizadores. Sintetizadores bastante vibrantes, bastante acelerados, né? O ritmo bastante... Oh! Eu gostei muito que vocês perceberam que aqui no começo o ritmo tava muito, mas muito rápido e depois desacelerou completamente. Muito legal, eu não tava esperando isso, achei que ia ser uma música bem rapidona. Eu amo os vocais do Chunho, meu Deus, que coisa mais gostosa, cara. Cara, eu adoro os vocais do Chunho, meu Deus. Olha isso. Agora, quer ver? Os vocais do Chunho. Incríveis. Mindy. As camadas de voz que eles estão fazendo aqui ficou com um contraste muito interessante, porque a música, de certa forma, a instrumentação, né, o arranjo, o sintetizador, eles querem, de certa forma, transmitir esse clima... Meu Deus! Esse clima futurística. Pera aí, eu vou ali buscar o negócio. Ó! Suspense aqui no react, na análise. Espíritos juntos estão aqui presentes, galera. Vocês estão vendo. Pronto, eu espero que não caia. Vamos continuar. Eu gostei dessa intensidade do refrão e essa influência que a gente tem dessas batidas influenciadas pelo rock. Ficou um contraste muito interessante, porque eu sempre penso que em questão de intensidade, o ATEEZ sabe entregar muito bem dentro das suas músicas.
De certa forma, é um refrão bastante assustador e tenso também, sabe? Uh! Me transpassa um estilo meio Link Park também. Olha esse final mais agudo do registro vocal do Chunho. Nossa, eu tô todo arrepiado. Nossa, mas esses scientists que eles colocaram aqui ficou muito legal. Nossa. Vamos falar, temos muito a conversar sobre Discworld. Que abertura, hein? Que abertura tivemos aqui, pessoal. Nossa. Eu acho que o começo da narrativa, né? A primeira coisa que Outlaw nos apresenta aqui é a cena desse dito novo mundo que eles estão falando aqui na abertura em Discworld, né? A faixa, ela possui uma característica bastante reveladora, porque ela dá esse pontapé inicial com esses sintetizadores bastante vibrantes que aceleram e depois diminuem o ritmo da música. Justamente, eu acho que, de certa forma, sinalizando essa chegada a um reino bastante descoberto e futurístico, né? Que a gente vai descobrir agora, sabe? O refrão da música ele é bastante intenso e a gente tem essas batidas influenciadas pelo rock e um refrão bastante assustador e tenso, muito diferente. A música em si, assim, sei lá, me deu uma adrenalina aqui, parecia que eu tava assistindo um filme de aventura, sabe? Que doideira. Então, Discworld, ela justamente continua a atrair os ouvintes para esse novo ambiente do grupo e os desafios que ele traz, justamente que eles abordam aqui na letra, não é mesmo? Então, de maneira típica, né, o Chunho fez um final excepcional que deixou a energia da música lá em cima. E os vocais dos integrantes, justamente, eles harmonizavam para passar esses momentos mais intensos. As camadas de voz criadas aqui na música ficaram excepcionais, sabe? Porque eles conseguiram enfatizar pelos vocais a incerteza e a apreensão deles sobre este mundo novo e sombrio, no qual o grupo não vai ter escolha a não ser submergir por ele, sabe? Então, tem ali a parte do Mindy que é mais intensa, que fala sobre ansiedade, sobre obediência, sobre justamente imposições, sabe? Que é o que o grupo sempre falou com a gente, sabe? Então, isso é muito legal e eu quero conhecer mais sobre esse mundo. Então, vamos lá, pessoal. Let's go! Eu tô gostando porque é uma característica muito única que eles estão colocando aqui nas músicas que criam uma característica única para cada faixa, são esses elementos mais sintéticos e intensos, sabe? Essa agressividade dos sintetizadores. O grupo já fazia isso, mas ele não fazia de uma forma tão, como posso dizer, tão nítida assim, tão me fugiu a palavra agora. Tão certeira, sabe? Isso é bastante interessante.
Essa agressividade aqui que eu falei deles é direta, era a palavra que eu queria falar. Eles estão trabalhando com elementos mais diretos aqui que antes eles colocavam em segundo plano dentro da produção musical das músicas deles. E isso é bem legal. Obviamente, a agressividade vocal, né, a impostação dos vocais é algo que a gente sempre viu, mas agora eu estou dizendo em relação aos sintetizadores e outros elementos ali do arranjo das músicas. E algo muito legal aqui é que Dune me passa super uma vibe de guerrilha. Então, por exemplo, antigamente eles trabalhavam também com esses elementos sintéticos e em algumas músicas eles eram bem diretos com eles, que é algo que aqui eles estão sendo em todas as faixas, isso que eu quis dizer. Então, Guerrilha é uma música diretona também, né? Tipo, que eles trabalham com bastante elementos sintéticos e bastante... Nossa, aquela música é uma doideira, assim, em questão de gêneros, porque eles exploraram muitos gêneros dentro de Guerrilha, que ficou um resultado muito bom. A bridge de Guerrilha é algo excepcional. Enfim... a gente pode perceber aqui em Dune que mostra justamente as preocupações deles se concretizando, sabe? Então, enquanto grupo, justamente eles cantam sobre suas desesperanças diante de conflitos e resistência, sabe? Por exemplo, eles falam ali que estão sufocando e nem conseguem contar o sacrifício, sabe? Que eles estão caindo. Então, algo interessante aqui que eu percebi que, embora a letra ela seja bastante sombria, né? É um disco que a lírica é bastante poderosa e, de certa forma, até é difícil de se compreender se a gente não prestar atenção. Por mais que essa letra seja sombria, Dune consegue transpassar justamente um ambiente ainda mais poderoso do que a última faixa. Por exemplo, a gente tem esses riffs de guitarra elétrica acompanhados por ferozes harmonias, sabe? Então, é bem legal aqui. Os sintetizadores estão mais intensos também, que é algo que eles conseguem criar uma harmonia com os próprios vocais deles, sabe? Muito legal. Algo que eu fico preocupado assim com Itis é justamente até que ponto eles vão puxar a exploração dos sintetizadores, sabe? Pra não ficar literalmente um bate-panela. É isso que eu fico preocupado. Mas por enquanto tá tudo tranquilo assim. Não é nenhum bate-panela muito louco também. Nossa, que transição legal. Eles têm essas ferozes harmonias de coral que passa essa sensação de sufocamento, né? Uma faixa bastante intensa. O Chun-Ho. Cara, esse falsete pré-refrão do Sam ficou muito bom aqui, muito bom, porque ele antecede a um refrão intenso, sabe? Então cria um tom mais sombrio pra música, muito legal. A música definitivamente é muito mais obscura do que This World, porém ela cria justamente uma sensação. Opa, anúncios. Mas ela cria uma sensação reminiscente de lançamentos anteriores do grupo, como por exemplo Desire e Pressures. Mesma vibe, assim, a mensagem também, sabe? Muito legal. Eles estão conseguindo transpassar muito bem esse sentimento de ansiedade e sufocamento aqui dentro desse disco. Isso é bem legal. Vamos pra title track, então. Finalmente eu vou ver essa música. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ver. K-Hot Chili Peppers. Fui no show do Red Hot agora em outubro. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Sonhua, Minji.
Adorei a estética do videoclipe. Eles são super estilosos. Eu adoro a paleta de cores. Bastante dinâmica as transições da música. E modernas também os elementos utilizados. Vamos churro. Já entendi porque irritou. Refrão pegajoso. Esses vocais graves do Minji. Nossa, que foda. Tem muita informação no videoclipe, né? Autotunado. Nossa, Sam. Vamos, Sam. Nossa. Nossa, o cabelo do Hong ficou muito bonito. Nossa, tá bom então. What the fuck? Teorias. E voltamos para o mundo do ATEEZ. Eu acho que essa música representa bem o que o ATEEZ é, né? Um grupo bastante abrangente, moderno, dinâmico, energético e eletrizante, né? Em comparação com os lançamentos anteriores do ATEEZ, por exemplo, Halazia, Bounce é uma faixa muito mais energética que mostra um lado mais vibrante do ATEEZ, né? Justamente encorajando os ouvintes a sentar e aproveitar justamente essa energia contagiante. A música, ela tem uma energia bastante... uma abertura bastante explosiva, né? Que justamente atrai imediatamente os ouvintes, né? Eu acho que isso é uma característica dela muito interessante, porque a música apresenta esses sintetizadores bastante dinâmicos e tem uma linha de baixo muito legal. Eu achei muito legal eles adicionarem essa linha aqui, porque ficou um elemento muito legal. O refrão da música é muito bom e diferente também pro ATEEZ com relação à construção musical, que resultou numa música bastante interessante, bastante dinâmica e energética. Se eu tivesse que definir em 2 palavras, seriam dinâmica e energética. A coreografia da música, ela é bastante cativante e tem uma presença de palco incrível do ATEEZ. E esse refrão, o refrão da música, ele é muito cativante. E justamente transpassa o que o ATEEZ é, né? Um grupo que não tem medo de nos dizer quem eles são
e o que eles representam, sabe? Então, desde o início da carreira do ATEEZ, né, que quem me acompanha aqui no canal sabe que, meu Deus, quantos vídeos de ATEEZ e quantas análises eu fiz do grupo aqui. O ATEEZ, ele sempre forjou bravamente seu próprio caminho com relação a letras e construções musicais e melodias diferentes de outros grupos, sabe? É um grupo que, de certa forma, tem um pé alternativo, sabe? Dentro da essência do grupo. Eles sempre foram contra, de certa forma, a maré. É claro que eles já fizeram sonoridades que estão super em alta, mas eles fazem de uma forma deles, sabe? Eles dão a cara deles para aquela sonoridade, sabe? Então, o ATEEZ em Bounce continua justamente forjando o seu próprio caminho, permanecendo indiferente à opinião pública e fiel a si mesmo, sabe? É muito ATEEZ essa música. E é isso que importa. Então, vamos continuar, então, com relação a líricas. Foi nos apresentado esse novo mundo em que eles justamente nos contextualizaram, que eles estão inseguros e tudo mais, mas Bounce está aqui para justamente transpassar aquela imagem forte que o ATEEZ tem, né? Que eles nunca vão desistir, independente do caminho que eles sigam. Então vamos pra Jungle. Jungle me lembrou o filme Jungle. Será que teremos referências aqui? Vamos ver. Eu acredito que seja em referência ao filme Jungle, né? Porque Bounce tem muita influência do Velho Oeste também, né? Então, esse álbum tá com toda essa vibe agora que eu vi a title track, um clima mais Velho Oeste, né? Nas influências estéticas. Que uma música influenciada pelo trap, né? Eu adorei muito essa melodia do refrão. Realmente me conquistou. Eu gostei muito da música por causa da melodia do refrão em si. Ficou muito gostosa de se escutar, nossa. Porque antes estava vindo. Eles estavam fazendo os versos mais melódicos, assim, mais falados. E aí o refrão, como é mais cantado, a melodia ficou muito gostosa de se escutar. Gostei dessas harmonias vocais. Hey.
Eles falando o quê? Cara, é esse caminho mesmo, independente. Vamos que vamos, é nóis. Partiu, let's go. Uma característica legal dessa música é que os versos são bastante indiferentes e a gente tem bastante letras onomatopeicas aqui e efeitos sonoros, sabe? Muito legal. Então, ela adiciona uma, uma experiência auditiva bastante cativante aqui nessa música, legal. E faz referência ao Jungle, né? Essa música tem um fluxo bastante acelerado, né? Tem algumas ressalvas sobre essa música para vocês. Ok, temos muito o que conversar sobre o Wake Up. Eu achei o tempo dessa música maluco. Eu achei muita informação, na verdade, na produção dela. O que me fez não gostar tanto dela como as outras, sabe? Eu achei muita informação ao mesmo tempo, sabe? Wake Up, a gente tem uma música em que os versos de rap, por exemplo, do Home Jun e do Mindy, eles ocupam, obviamente, o centro, sabe? São o destaque da música. E apesar do fluxo justamente acelerado, eu senti que os dois rappers, eles conseguiram adicionar um ar de indiferença em seus versos, tornando essa vitória no novo mundo que eles estão contextualizando ainda mais aparente, sabe? Porém, eu achei a música
com muita produção, sabe? Eu gostei muito da letra, mas pra mim não tava se conectando com essa vibe totalmente com esse tempo da música tão muito acelerado, sabe? Com, como posso dizer, essa experimentação dos efeitos aqui, sabe? Pra mim tava muita informação ao mesmo tempo nas transições e etc. Saca? Ela é bem up-tempo, né? O BPM dela é muito rápido. E eu não achei que casou a letra com a vibe da música, sabe? E eu achei a música muito parecida com coisas que o grupo já explorou anteriormente, sabe? Como, por exemplo, esses vocais mais altos do Chunho me lembraram muito Guerrilla, por exemplo, sabe? Eu achei as melodias parecidas, assim, com coisas que o grupo já explorou anteriormente. Então não é uma faixa assim, wow, sabe? É isso. Eu tô gostando bastante. Referências. Que delícia! Esse refrão é muito bom. É um álbum todo que tem o EDM como um dos gêneros centrais, né? Então, a partir disso, eles fazem justamente a exploração do sintetizador como eles querem, né? Eles usam um tempo muito louco nas músicas deles, assim, que é só algo único do ATEEZ, sabe? Muito doido, essas transições que eles fazem. Tipo, como é que. Eles não usam, tipo, construções padrões nas músicas deles. Eles fazem o que eles querem, assim, e aparecem umas coisas muito malucas, cara. É só o ATEEZ mesmo. Tipo, olha essa parte, ficou muito boa, cara. Ficou uma delícia de escutar. Pós-bridge. Elementos. Eles. É bastante sintéticos esses sintetizadores que eles usam. Os efeitos. Os drops que eles usam também.
Ok. O álbum, de certa forma, acabou lá com a energia lá em cima, né? É muito legal porque Outlaw, o Mindy, ele brilha muito aqui no rap, sabe? No rap de abertura, porque ele consegue, de certa forma, esfriar aquele calor da tensão da primeira metade do disco, sabe? Que a primeira metade do disco é muito pesada, cara. Tipo, eu achei extremamente intensa, sabe? Então, aqui meio que ele traz o grupo de volta à terra, no final, sabe? Pelas letras e tudo mais. E terminamos aqui o álbum, o mini álbum EP2 Outlaw Foras da Lei, do A2Z. Se alguém me perguntar para indicar um grupo que tenha músicas intensas e bombásticas, obviamente eu teria que falar sobre o ATEEZ, né? O ATEEZ lançou o The World EP2 Outlaw, que é uma continuação do EP1 Movement, que continua justamente o enredo daquele mundo distópico que foi abordado ali naquela primeira parte, né? Que quem viu que eu transcendi ali, porque foi inspirado num filme foda pra caralho. E enfim, eu amo aquele meu vídeo daquela análise, porque eu achei que eu consegui transpassar bem o que eu queria dizer ali com relação aos aspectos tanto da produção quanto da narrativa do disco. Eu acho que eles foram muito perspicazes, pegando aquelas referências e fazendo esse conceito aqui dessa nova trilogia. Então, temos agora o EP2 Outlaw, Fora da Lei, né? Que é uma continuação do The World EP1. Eu acho que tomado como um todo, Outlaw é um convite imersivo para esse novo mundo, no qual o ATEEZ inicialmente desceu no final do EP1, The Movement, né? Então, conforme sugerido pelo próprio título desse mini-álbum, o grupo navegou nesse EP por um novo mundo como bandidos, de certa forma como fugitivos dentro deste reino. E Bounce, por exemplo, traz justamente essa vibe, né? Esse clima, né? Eles são fora da lei, então toda essa vibe do Velho Oeste contrasta muito com a narrativa desse disco, né? Mas mesmo assim, enquanto eles se esforçam justamente para passar por um território desconhecido e misterioso e até sombrio nesse último mini álbum, o grupo é musicalmente mais eles do que nunca, sabe? Esse disco, cara, é o suor do ATEEZ aqui, sabe? É ATEEZ e não tem outra coisa. Então, Outlaw, justamente, ele se concentra especialmente no som mais característico que a gente conhece do ATEEZ, que é esse som mais pesado e eletrizante. E dificilmente diminuindo ao longo dessas 6 faixas, tanto que, cara, são músicas super eletrizantes do começo ao fim, e mantém essa energia do começo ao fim, não tem nenhuma faixa, assim, mais mid-tempo, ou mais low-tempo, que é algo que o ATEEZ fazia anteriormente, em mini-álbuns anteriores e álbuns anteriores também, sabe? Então, eles criaram uma experiência única do começo ao fim aqui, porque definitivamente é um mini-álbum bastante intenso, mas coeso, sabe? Não tem problema não ter músicas lentas nesse álbum, sabe? Eu acho que eles queriam passar essa energia do começo ao fim como se fosse um filme mesmo. Por exemplo, Movement, tivemos algumas músicas mais meio de tempo, assim, ali durante a construção do disco, mas ali também manteve a energia do começo ao fim. As faixas que eu gostaria de destacar aqui deste mini álbum, que eu gostei dele como um todo. Eu acho que é mais fácil falar a minha menos favorita, que foi Wake Up. Wake Up, por conta dos elementos da produção. Eu achei a música um pouco confusa assim, mas a letra dela é muito boa. Dune, This World, Bounce, Jungle, Outlaw, faixas eletrizantes, intensas e muito boas. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam de World EP2 Outlaw? Deixa aqui nos comentários qual foi sua música favorita desse mini álbum. E pode deixar que ainda esse mês eu vou lançar o último comeback do ATEEZ, que é a parte final dessa trilogia. Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e falou!